A humanidade conseguiu uma coisa e tanto, né? A gente está vivendo muito mais do que em qualquer outra época da história. Mas essa vitória toda nos apresenta uma pergunta nova e bem fascinante, na verdade. Porque a questão de verdade não é só sobre o número de anos que a gente vive, mas sobre a vida que a gente coloca dentro desses anos. Sabe? Estamos falando da liberdade de carregar as próprias compras, de conseguir brincar com os netos, de viver sem depender dos outros. No fim das contas, é sobre autonomia. E para medir o sucesso nisso, a Organização Mundial da Saúde usa um termo que é chave: capacidade funcional, que basicamente é a sua habilidade de continuar fazendo as coisas que importam. Como a gente vê aqui, cuidar do jardim, amarrar o próprio sapato, dar uma caminhada, é a medida da sua independência no dia a dia. Mas olha, para proteger essa independência, primeiro a gente precisa conhecer quem são os inimigos dela. Existem forças silenciosas agindo dentro do nosso corpo que vão minando nossa autonomia pouco a pouco se a gente não fizer nada a respeito. O primeiro grande inimigo é a sarcopenia. E não se engane, não é só sobre perder músculos com a idade, é sobre perder força. Pensa bem, é a diferença entre se levantar de uma cadeira com facilidade e precisar de ajuda para uma tarefa que antes era banal. O segundo inimigo ataca a nossa própria estrutura, a osteoporose. Nossos ossos vão se tornando perigosamente frágeis. Uma queda que antes seria boba pode acabar numa fratura de quadril. Um evento que pode, de uma hora para outra, roubar a independência de uma pessoa para sempre. E o que esse slide mostra de um jeito muito claro é como esses fatores se conectam. Músculos fracos, ossos frágeis e um equilíbrio que já não é o mesmo, não são problemas isolados. Juntos, eles criam a tempestade perfeita, preparando o cenário para o perigo. E essa tempestade leva diretamente a isso aqui: quedas. E não estamos falando de um tropeço qualquer. As quedas são uma das principais causas de lesões fatais em idosos. É a consequência final e a mais temida dessa combinação de declínios. É exatamente o que todo mundo quer evitar. Então, diante desses inimigos, como é que a gente luta? A ciência nos dá uma resposta bem clara e poderosa, uma solução que não vem num frasco de remédio. É um verdadeiro escudo protetor, o exercício físico multicomponente. E esse escudo, como a gente vê aqui, é formado por 3 partes essenciais. O treino de força vai lá e ataca a sarcopenia de frente. Os exercícios de equilíbrio funcionam como estabilizador, evitando as quedas. E o exercício aeróbico mantém o motor do corpo, o nosso coração, funcionando direitinho. Juntos, eles formam uma defesa completa. E os resultados são surpreendentes. A pesquisa mostra que mesmo pessoas que já são consideradas frágeis podem melhorar sua capacidade funcional em 10, 20%. Pode não parecer muito, mas pense só. É a diferença entre conseguir ou não conseguir levantar da cama sem ajuda. É a linha que separa a autonomia da dependência. Mas a história não para nos músculos e ossos, não. Tem outra camada aqui, uma dimensão que potencializa todos esses benefícios físicos de um jeito que muita gente subestima: o fator social. Essa citação resume a ideia perfeitamente. Fazer parte de um grupo vai muito além do exercício em si. Combate 2 dos maiores fantasmas da velhice, o isolamento e a depressão. A comunidade vira motivação e, em muitos casos, o próprio remédio. O ponto principal, então, é que os ganhos são tanto mentais quanto físicos. O exercício em grupo melhora o humor, a confiança, cria laços, e esse sentimento de pertencer a algum lugar é o que faz as pessoas voltarem sempre. É um ciclo virtuoso muito poderoso. O social alimenta o físico, e o físico alimenta o social. Ok, mas como é que tudo isso funciona na prática, no mundo real? Vamos sair um pouco da teoria e ver um exemplo concreto. Um exemplo fantástico vem da cidade de Volta Redonda, no Brasil. Lá, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a SML, não está só oferecendo aulas de ginástica. Eles estão, de fato, construindo comunidades ativas, aplicando exatamente esses princípios que a gente discutiu para transformar a vida dos cidadãos mais velhos. E o impacto potencial de programas como esse é gigantesco. Este gráfico nos mostra o que a ciência já comprovou: programas bem estruturados podem reduzir o risco de quedas em impressionantes 20 a 30%. Isso não é só um número, gente. Significa centenas de fraturas evitadas, menos hospitalizações e, o mais importante, mais gente vivendo de forma independente e segura em suas próprias casas. Ok, vamos juntar tudo o que a gente viu. O que aprendemos até aqui nos dá um roteiro bem claro para um futuro onde envelhecer significa prosperar e não apenas sobreviver.
No final das contas, o envelhecimento nos apresenta dois caminhos bem distintos. De um lado, a inatividade, que leva a um declínio mais rápido, ao isolamento, à perda de autonomia. Do outro, o caminho do envelhecimento ativo, que leva à força, ao convívio social e à preservação da independência. A escolha que a gente faz, tanto individualmente quanto como sociedade, tem consequências profundas. E isso nos deixa com uma última reflexão. Numa era em que somos obcecados por soluções farmacêuticas, por remédios, será que a intervenção mais poderosa para um envelhecimento saudável não está em um frasco, mas sim na força de uma comunidade em movimento?